Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 606, primeiro bloco para a gente comentar aí sobre Fórmula 1. Temos aí um e-mail para ser respondido e temos uma novidade bem interessante, pelo menos para este primeiro bloco da edição 606, que é o retorno dele. Tenho que chamar logo Diogo Gomes, seja muito bem-vindo, né? Ficou com medinho, né? Porque semana passada nós recebemos um outro Diogo lá do Nordeste. E você falou assim, opa, peraí, se eu não aparecer, daqui a pouco o Diogo Varela vai tomar meu lugar. Então seja muito bem-vindo, a gente vai chamar mais o Varela para que aconteça isso, que você volte na semana seguinte e dê as tuas caras. Grande Thiago Raposo, Fábio Campos, prazer estar de volta mais uma vez. Me senti ameaçado, me senti um pouco coagido até, e aqui estou marcando minha presença e... Sai pra lá, Diogo Varela. Não, brincadeira. Diogo Varela é um grande cara que sempre participa bem aqui. E fez isso mais uma vez, né? Eu que tô em falta. Mas vamos lá pra mais uma edição. As notas na faculdade estão boas, pelo menos, ou não? Rapaz, de início sim, mas é só início, né? Depois que complica. Eu tô esperando realmente esse depois. Na hora de começar a faltar, encher o saco na segunda-feira, aí a sua presença vai começar a ser mais frequente aqui. Fábio Campos, seja muito bem-vindo também. Esse bloco gravado aqui excepcionalmente, né, no domingo à noite, um bloco pra gente responder algumas perguntas que chegaram, pra gente aproveitar Diogo Gomes, que há muito tempo não aparecia por aqui. Como foi aí a tua semana pós-GP de Mônaco, Canadá chegando? Como tá as tuas expectativas para mais essa corrida? Espera aí alguma mudança ou veremos mais do mesmo no Canadá? Olá para você, Thiago Raposo. Olá para o Diogo Gomes. Meu Deus, já mais de 6 meses que nós não gravávamos juntos o mesmo podcast, já que ele escolheu a dedo também participar aqui na única edição que ele fez esse ano, em uma edição que eu não estava, então ele escolheu a dedo também. Agora o destino nos colocou aqui juntos com grande prazer para a gente gravar um café aí para os nossos ouvintes. Espero que os ouvintes gostem, né? Que a gente possa debater muita coisa, que a gente tenha muita coisa para falar, que o Diogo deve ter muita coisa para falar. Aliás, o que será que ele está achando dessa Fórmula 1, enfim, do automobilismo de uma maneira geral. E tem e-mail dos ouvintes, enfim, então é uma edição pré-Canadá. Essas edições, a Fórmula 1, Raposo, tem feito o que eu pedi há muito tempo, embora vá acabar já, que é este ano, não sei se você ou os outros ouvintes repararam, que é manter certinha a sequência de uma corrida, folga um final de semana, tem uma corrida, pausa um final de semana, não houve ainda nenhum... Eles chamam de back-to-back, eu já estou influenciado por Diogo Gomes aqui, já falando outros idiomas. Eles chamam de back-to-back lá fora, que 2 finais de semana seguidos não aconteceu nenhuma vez. Mas agora em junho essa escrita já vai ser quebrada. Então, para a gente poder saborear enquanto a gente ainda pode, o intervalo sem corridas de Fórmula 1, aqui estamos para isto fazê-lo, Thiago Pereira Raposo. Exatamente, então isso fazeremos, Fábio Campos. Antes apenas, dando um recado aí, nós temos um programa de apoio no apoia.se/Café com Velocidade. Se você ainda não conhece, entre lá, torne-se também você um apoiador do Café com Velocidade. Diogo Gomes, antes da gente partir para as perguntas que recebemos aqui, a pergunta do Marcelo Cesarino, que talvez nem ele imagine, né? Mandou no domingo à noite a pergunta, eu acho que nem ele imagine que essa resposta dele será dada já no domingo à noite e publicada no domingo à noite, já que a gente está aí nessa eficiência gigantesca de publicação dos programas. Mas eu queria saber a tua visão geral do que você está vendo aí dessa Fórmula 1 2019. Já tivemos aí, né, as 4 primeiras etapas, depois voltou à Europa, veio para a Europa, né, Barcelona e Mônaco, e agora nós estamos indo para o Canadá, a 7ª etapa. E qual é a tua visão da temporada até então? A temporada até aqui não me agrada nem um pouco, né? Até no programa que eu participei, edição 601, eu tinha comentado um pouco sobre isso.
É uma temporada, acho que até aqui, fazendo um comparativo de corridas que nós tivemos até aqui, corridas que nós tivemos no ano passado até esse ponto, é definitivamente uma temporada muito pior, eu diria, em comparação à do ano passado, que já não tinha sido lá grandes coisas. E isso, poxa, isso pesa bastante, né? A gente espera alguma melhoria, a gente espera alguns desenhos novos, algumas coisas novas, e nada disso aconteceu. Eu lembro até no programa que eu participei, foi no GP da China, ali mais ou menos, a gente ainda estava comentando bastante sobre a questão da asa dianteira, né? Porque era uma novidade para esse ano, e até então eram apenas 3 corridas que tinham se passado, então existia uma dúvida sobre funcionalidade, sobre testes, sobre como as coisas poderiam funcionar. Vínhamos ali daquela única corrida mais ou menos boa do ano, que foi Bahrein. Então, infelizmente, de lá para cá, a minha percepção geral só piorou. Eu acho que a Mercedes ela é mais líder do que nunca, a Ferrari mais perdida do que nunca. O Vettel poderia ter um diferencial, infelizmente não está conseguindo, ou melhor, eu acho que ele tem esse diferencial, mas não está conseguindo transferir isso para a pista. O meio do pelotão, eu acho até que tem algumas brigas interessantes ali. A Renault numa situação ou outra muito específica, apesar dos erros contínuos, mas a evolução da McLaren, a McLaren que inclusive é a 4ª colocada no Campeonato de Construtores, para minha surpresa, mas eu acho que conseguiu ter uma evolução interessante ali. A Haas aparecendo bem em algumas corridas, né, apesar de não exatamente completar os resultados. Enfim, realmente até aqui a temporada não vem me agradando. A distância entre a Fórmula 1 e Fórmula 1 2, que nós comentamos tanto no ano passado, ela só aumentou, e a briga no meio já não parece tão quente assim. Ano passado, até na parte do meio, até mais para baixo, a gente tinha até um Leclerc, né, de Sauber, que vinha e que fazia algumas corridas de 5ª, 6ª, 7ª colocação, que deixava todo mundo espantado, era pelo menos algo a mais para a gente observar. E até pontos extras como esse a gente perdeu para esse ano. Então, acho que deu para ver que eu estou bem desanimado com a temporada. Torço para que melhore, mas, por exemplo, para o Canadá eu já é difícil imaginar alguma perspectiva diferente de Mercedes e principalmente Hamilton dominando e já partindo bem desde o sábado e dominando a corrida no domingo. Fábio Campos, no último programa da última prova, você falou sobre não aproveitarem para ganhar do Hamilton, Bottas, inclusive, que você citou, em pistas que teoricamente não são do Hamilton. E o Canadá, a gente sabe que o Hamilton tem aí toda uma história especial, né? A primeira vitória dele na categoria e outras vitórias que vieram em anos seguintes lá. É uma pista, Lewis Hamilton, ele participou de provas lá também que ele não venceu. Você enquadra como um circuito Lewis Hamilton ou é também um circuito não Lewis Hamilton em que o Bottas teoricamente deveria e poderia aproveitar para abocanhar mais uma vitória? Eu acho que é um circuito sim do Lewis Hamilton, que é um circuito de freadas fortes, né? Um circuito que quem freia lá dentro, podemos dizer assim, né, numa expressão do automobilismo, eu acho que já tem uma certa vantagem, embora, claro, né, isso seja apenas uma fração de tantas coisas que sejam necessárias para se dar bem em Montreal. E, ao mesmo tempo, até é uma pista em que o Bottas já foi muito bem também, né, uma pista em que ele de Williams, a Williams de 2013, hein, que não era essa Williams de hoje, mas também ainda não era a Williams boa de 2014, né, aquela Williams que em 2014 foi talvez o penúltimo ano em que a Williams conseguiu arranhar alguma coisa na Fórmula 1. E naquela Williams de 2013, ele largou em terceiro, se não me engano, embora, se eu não estou enganado, tinha havido a chuva. Não sei se foi pista molhada, mas enfim, o fato é que ele largou em terceiro na classificação. Fez, né? Teve, né? Perdeu um bocado de posição na largada, mas é porque o carro era muito deficiente. Exatamente. Então ele tem pelo menos alguns bons feitos nessa pista, mas é uma pista muito, muito do Hamilton, embora a gente tenha, né? Aliás, é a pista também, se eu não estou enganado, da primeira vitória do Hamilton, né? Na Fórmula 1, né? Que é com a McLaren, enfim. Sim. Que também é um fato interessante. Mas se a gente for analisar os últimos anos, teve em 2014 a vitória do Ricciardo, que também é a primeira do Ricciardo na Fórmula 1. Aliás, também é palco da primeira vitória do Kubica na Fórmula 1. Torcedores do Kubica devem estar assanhados por essa
por essa informação, embora, né, olhando com um pouquinho com a razão, a gente sabe que é só um dado estatístico que não tem muito a ver com a situação de hoje, que foi 2014, ou seja, nessa era Mercedes, eu estou citando 2014, agora voltando a falar do Ricardo, né, da primeira vitória do Ricardo. E o Vettel ganhou o ano passado, de Ferrari, que também foi a Ferrari conseguiu 2 vitórias muito surpreendentes no ano passado, em Silverstone e em Montreal. São 2 vitórias que realmente de uma pista muito cotada pelo conjunto da Mercedes. Em Montreal saindo da pole, inclusive, né? Vale lembrar. É isso aí, bem lembrado. Então a gente pode esperar É difícil a gente chegar numa pista esse ano, e eu não vejo nenhuma das que estão aí, pelo menos enquanto a disputa técnica estiver no nível que ela está hoje, em que a gente não possa apontar a Mercedes como favorito. O Bottas tinha, ou tem, como eu falei semana passada, que aproveitar as pistas não Hamilton, né? As pistas que o Hamilton não é tão veloz, como o Mônaco. Mônaco é uma das pistas, não é tão veloz, talvez seja até um exagero de falar, né? Mas ele não tem um retrospecto tão favorável, embora, evidentemente, né, muita gente questionou a nossa linha da semana passada, dizendo que, né, não dá para tirar o mérito da vitória do Hamilton em Mônaco. Nós não tiramos o mérito, nós só questionamos o tamanho do mérito, né? E só mais uma coisinha, Raposo, só para terminar, só pegando a carona no comentário que o Diogo Gomes fez sobre a temporada de 2019 da Fórmula 1. Eu me lembro que disse aqui no ano passado, é uma coisa que eu tenho até me lembrado também em 2019, que eu sempre não, né? Nesses últimos tempos da Fórmula 1 tenho dito, o maior problema da Fórmula 1 não é a ultrapassagem, o que é até surpreendente para mim mesmo dizer isso, é essa diferença de pelotão. E nós aprendemos em 2019, porque nós fomos todos muito bobos, todos, de ficarmos achando que essas regras aerodinâmicas novas resolveriam alguma coisa. Como que essas regras podem resolver alguma coisa se o pelotão tem um espaçamento de carros tão grande? O que adianta você dar ao carro de trás uma chance de seguir o carro da frente um pouco maior, sendo se a distância entre eles acaba sendo normalmente de 5, 10, se é dos 3 primeiros para os outros, é de 30, 40, 50. Então essa é uma das lições de 2019 que a gente vai aprendendo, né? Que a gente vai formulando ao longo do ano, só para pegar esse dado em cima do que o Diogo falou, porque aqui, né, Raposo, a gente transforma em debate tudo que a gente ouve, se a gente quiser, a gente transforma em debate. Então só para pegar essa vírgulazinha aí do comentário que o Diogo fez de 2019. A gente é macaco novo, a gente aprende com o tempo aí a filtrar essas perspectivas e essas expectativas aí que ano após ano, mudanças de regras após mudanças de regras causam na gente. Aliás, daqui a pouco eu acho que vale a gente voltar um programa sobre 2021, né? Porque saiu aí que não vão mais, já estão pensando, não sei se está batido o martelo ou ainda não, que a questão de deixar a parte da caixa de câmbio já igualar, né, para todo mundo. Tá me fugindo a palavra aqui, quando deixa... Padronizar. Padronizar, exatamente. Quando se padroniza, que era uma das ideias para 2021, eu já li essa semana que já está caindo por terra também, Fábio Campos. Daqui a pouco, o que vai sobrar para 2021? Me diz. A cada mês que passa... O que ainda está sobrando é o carro. A cada mês que passa, uma promessa para 2021 cai por terra. Isso é muito preocupante. A gente tem que abrir uma discussão sobre isso, né? Não dá para a gente... eu fico incomodado de a gente passar isso assim superficialmente, mas para responder a sua pergunta, o que sobra e que ainda é uma coisa que está de pé é o carro, né? É a mudança de carro, de efeito solo, de aerodinâmica, de todas as asas. Isso até onde eu saiba ainda está de pé, mas vamos continuar atento, né, Raposo? Com certeza. Diogo Gomes, recebemos perguntas aqui do Marcelo Cesarino. E aí ele mandou uma pergunta aqui, ele obviamente não sabia que o senhor estava presente, só por esse motivo ele falou pergunta para o Raposo. Mas eu vou querer te ouvir e depois eu complemento, vou responder também, Cesarino. Ele falou o seguinte, com a postura tomada dentro da Ferrari, de criticar a equipe, de desrespeitar a ordem de equipes, como no Bahrein, o Leclerc corre o risco de ser demitido no fim da temporada? É a pergunta que faz o nosso querido Marcelo Cesarino. E eu vou emendar, vou complementar essa pergunta, já que há muito tempo eu não te ouço. O Leclerc foi, de certa forma, um golfinho que apareceu nas 2 primeiras etapas, fez aquele bonito e afundou?
Porque se a gente pegar o retrospecto, não estou falando só de Mônaco, não, porque em Barcelona também não andou tão bem assim, e no próprio Baku, então você percebe isso também no Leclerc? Ou não? Estou sendo muito cruel com o menino monegasco. Bom, vamos lá. Na verdade, eu tenho gostado da temporada do Leclerc, mas eu confesso para você que eu tenho uma certa dificuldade ali em dividir o que realmente é a análise do desempenho dele, que são esses pontos que você citou, e do quanto é novidade. Deixa eu me explicar. Assim, eu gosto da temporada dele até aqui, acho que tem sim uma queda nessa Espanha ali, mas no geral eu acho que é positivo. Principalmente porque a comparação anterior é o Raikkonen, não sei exatamente se a comparação tem que ser feita com o Raikkonen, mas pelo menos o que vem primeiro na minha cabeça é o Raikkonen daqueles anos, né? Então naturalmente existe uma evolução. Se não tiver uma evolução, sei lá, em pontos conquistados pela Ferrari, nem sei se tem, mas mesmo que não tenha, o fator novidade do Leclerc já adiciona bastante. Em Mônaco, acho que não tem muito o que comentar. A equipe acabou com o final de semana dele no sábado, não tinha muito o que fazer depois. Eu até tuitei, né? Obrigado, Leclerc, pelas 10 mais ou menos boas ou boas voltas da corrida, que foram aquelas 10 primeiras ali. Qual o seu Twitter, Diogo, por favor? Diogo Gomes _12, numeral 12. Tá anotado. Tá anotado, né? Então, mas eu falo que eu tenho uma dificuldade ali em dividir as questões da análise do desempenho dele, porque o fato de ter ele no grid já é muito interessante, sabe? Acho que a maneira como ele vem crescendo quase que de forma meteórica até a chegada na Fórmula 1, como ele sobe a Ferrari, como ele chega à Ferrari desde aquele GP da Austrália, já marcando bastante, já colocando uma presença, já praticamente vencendo a segunda corrida dele na Ferrari, né? Não acontecesse toda aquela questão do motor. Então essa novidade, essa aura nova, digamos assim, que ele trouxe, isso talvez tenha sido a única coisa realmente positiva que eu tive aqui, que eu tive até aqui na temporada, que eu consegui pescar até aqui da temporada. Então eu tô meio que encantado, vamos dizer assim. Na temporada de tantas coisas negativas, eu tô meio que encantado com esse único ponto positivo. Mas acho que no geral o Leclerc ele tá fazendo assim, uma temporada boa, marcante de início ali, tá com altos e baixos. Vamos ver se ele consegue se estabilizar. Mas na pergunta do Cesarino, eu não creio que... Assim, eu tenho a impressão que você tirando o Hamilton, todo o resto do grid tem chance de demissão ou qualquer coisa do tipo, porque as coisas mudam muito rápido. Hamilton e Verstappen, talvez? Hamilton e Verstappen, boa, bem lembrado. E talvez sejam os dois únicos que têm vaga em qualquer equipe hoje também, assim, de Sauber a Ferrari, a Mercedes, qualquer equipe. Mas, enfim, eu acho que chances pode ter, mas realmente não acredito que seja algum grande ponto a ser pensado agora ou a ser discutido agora. Acho que o Leclerc está numa posição interessante. Quando a equipe pega ele, acho que meio que assume como natural uma espécie de rebeldia, ou quase isso, com relação a ordens de equipe. Rebeldia na visão da equipe, tá? Não exatamente minha visão, mas na visão da equipe. Então eu acho que isso aí assume como algo normal. Eu acho que a equipe, na realidade, está mais em dívida com ele do que ele com a equipe nesse momento. Então acho que as chances de demissão são bem nulas. E se você olhar do outro lado da garagem, e apesar de eu gostar e admirar muito o Vettel, acho que a temporada do Vettel é muito mais decepcionante e muito mais abaixo do que a do Leclerc, em termos de, sempre que eu falo, expectativa e realidade, né? Expectativa e o que está de fato sendo entregue. Fábio Campos, algo a complementar? Eu acho que a gente está vendo um menino que tem uma oportunidade na Ferrari de não só toda a parte que a gente já sabe, já cansou de falar, né, de ser mais rápido que o Vettel, coisa que ele conseguiu ser até um número de vezes maior do que eu esperava nesse ano, principalmente nas primeiras corridas. Mas eu estava vendo tudo isso, né, a gente vendo a reação dele no Grande Prêmio de Mônaco, o modo como ele desce do carro no sábado, após a decepção de não sair para fazer a volta que
que precisava, embora ele tenha errado também na volta que ele fez, é sempre bom deixar registrado, né? A volta que lhe valeu o tempo em Mônaco, que na verdade um tempo que não foi suficiente. Claro que a equipe está errada e o que eu vou lembrar aqui não apaga o erro da Ferrari, mas ele dá uma errada na rascasse gigantesca, enorme, assim, de alargar a curva e de perder ali, não sei se 3, 4 décimos, enfim, essas coisas são impossíveis da gente calcular, mas talvez fizesse ele aquela volta certinha, não tivesse sido eliminado. Mas são erros normais, é o que vai ao encontro da pergunta que você colocou, que o ouvinte colocou para o Diogo, para você, na verdade, né? Você está ficando por último para responder, mas a pergunta foi para você. Esse menino, vendo ele descer do carro com aquela insatisfação e já ir até o engenheiro ali, quase que com um tom de, poxa, né? O que é isso que vocês fizeram? Né? Só de não demonstrar aquela postura tímida e cordeira de muitos brasileiros ou finlandeses, eu já achei isso uma coisa positiva. Né? A grande oportunidade que eu acho que o Leclerc tem é de não ser, é de mostrar que não importa se é o primeiro ano na Ferrari ou não, de se postar como um cara que não vai abaixar a cabeça para principalmente ordens de equipe. Ele já desobedeceu na pista, o discurso dele nem sempre vai exatamente na linha do que ele faz na pista, porque ele começou o ano dizendo, não, é normal, ordens de equipe, e claramente era uma declaração política dele, né, porque ele não foi para a pista exatamente com esse espírito. Na Austrália ali, ok, jogou para o time, a primeira corrida do cara na Ferrari, e no Bahrein, ao que tudo indica, até desobedeceu, porque vem aqueles rádios e depois ele faz a ultrapassagem. Rádios, na verdade, que não vem, né? A gente tem que descobrir depois. Então esse menino tem uma chance de se posicionar contra isso, independente do que for acontecer em 2019, ele tem a chance de demonstrar postura. A imprensa italiana, isso foi noticiado, eu acho que não tem muita, acho que é mais uma especulação, e a gente viu, publicou, por exemplo, foi publicado no Auto Racing na semana passada, de que ele estaria procurando outra equipe. Eu acho que isso não tem grandes fundamentos, é mais uma coisa ali de jogo da imprensa italiana. Mas eu fico pensando, se isso um dia virar verdade, não estou dizendo que é, mas se isso um dia virar verdade, seria de se aplaudir. O garoto colocar a carreira dele em risco, entre aspas, por não concordar com o modo como porque ele só faria isso se ele fizer, se ele sentir realmente que a equipe está sendo muito, digamos, injusta com ele. Ele não faria isso por causa do erro de Mônaco. Erros são erros, você senta lá e tenta evitar. Você fala duro como o Hamilton fala, mas você não chuta o balde por causa disso. Se ele chutar o balde, como a imprensa italiana, que eu coloco vários asteriscos de confiabilidade, de se procede ou não procede, mas se um dia essa afirmação deles proceder, vai ser uma revolta contra o modo como ele é tratado na equipe. E eu aplaudirei de pé. Porque eu me lembro que disse aqui, não vou me lembrar qual corrida foi desse ano, mas o Bahrein, o Austrália, não me lembro. Algum dia um piloto vai descer de um carro após uma ordem de equipe e vai falar, eu não quero mais. Algum dia, eu posso não estar aqui mais para ver, eu me lembro até que eu usei essa frase. Mas algum dia um piloto vai descer de um carro após uma ordem de equipe e vai falar assim, não, muito obrigado, siga o seu caminho, eu sigo o meu, dane-se o que eu assinei, dane-se o que você fez, eu não vou me sujeitar a isso. Vários ouvintes sabem que há pilotos na história que fariam isso claramente, mas como o Si não entra na pista, quem sabe, eu não estou dizendo que seja o Leclerc, mas eu espero estar aqui para ver, Raposo, um dia um piloto descer do carro e sair. Eu acho que ele não está para ser demitido. O resumo das coisas é isso, Raposo. Ele não está para ser demitido, ele é uma estrela em potencial, e equipes, quando elas têm estrelas em potencial na mão delas, a tendência delas é muito mais amarrá-las em contratos longos do que ameaçar a demissão. E não tem o menor sentido demitir, até porque os erros dele, os que aconteceram, não existe, perdão a língua portuguesa, são erros, nenhum deles clamoroso, nenhum deles que você possa atestar que há uma falha técnica. São erros que, melhor se não acontecessem, mas são erros que talvez ele precise passar para crescer um pouco mais. Só para finalizar, então, com a minha resposta, eu acho que além de tudo isso que vocês citaram, né, que eu concordo, eu acho que tem um outro fator que é a pressão que a Ferrari
vem sentindo externa, tanto de torcedores quanto de imprensa, não só a italiana, mas a imprensa mundial, sobre o Leclerc, sobre ordens de equipe, de não prejudicá-lo, e etc, etc, etc e tal. Então eu acho que o Binotto tá meio, eu enxergo meio perdido, meio sem saber muito bem que direção seguir. Eu acho que tirar o Leclerc passa longe dos planos da Ferrari nesse momento. Tem outros problemas muito maiores para se preocuparem. Depois, né, da pré-temporada e da imagem que se vendeu e do que aconteceu na pista, a hora que o bicho pegou para valer, eu também acho que não existe esse risco de demissão para o Charles Leclerc. Uma outra questão... Só antes da gente mudar de questão, essa é uma boa coisa que é importante frisar, talvez para alguns que... Acho que muita gente já pensou sobre isso, mas se tiver alguém que ainda não passou isso na cabeça, né? Primeiro, uma entrevista do Arrivabene no final do ano passado, dizendo que eu até citei aqui no café em 2018 essa entrevista, ele decidiu trazer o Leclerc e ele até citou, né? Olha, eu estou vendo a Mercedes fazer isso, eu estou vendo a Red Bull fazer isso e dar certo, inclusive no caso da Red Bull. Eu falei, então tá na hora da gente apostar em pilotos jovens também. Ele ele afirmou que bancou a contratação do Leclerc. Eu não sei se é verdade ou não. Não sei. Realmente é uma daquelas que eu fico um pouco na dúvida, mas ninguém também na Ferrari o desmentiu na época, que ele ainda era o diretor da Ferrari. Então fica só esse registro. Agora, o que é claro é como a Ferrari perdeu sem o Arrivabene, né? A troca pelo Binotto foi aplaudidíssima pela imprensa, principalmente a imprensa europeia, a imprensa inglesa, então, meu Deus, só faltava soltar fogos de artifício por causa do tratamento que ela recebia, mas talvez a imprensa, como acontece muito no Brasil, né, tenha se levado mais para o lado pessoal entre eles, que é um erro que eu acho que o jornalista jamais deve cometer, do que a análise técnica. O Arrivabene não era um desastre na Ferrari, pelo menos tecnicamente, lá dentro dos muros, é o que falam que era o problema, eu não posso dizer, porque eu também não tenho informações suficientes. Mas em termos de resultados, eu me lembro de falar, não sei se foi aqui ou no Twitter, a Ferrari precisava de sintonia fina, não era de uma revolução. E o que a Ferrari acabou fazendo com esse Binotto foi uma revolução, se não no sentido numérico, mas trocou uma peça que acaba sendo uma revolução, porque é simplesmente o team principal, né, o diretor principal. E esse Binotto tem se mostrado absolutamente incapaz, não só tecnicamente, embora, claro, ele assumiu no final do ano e esse carro já vem sendo trabalhado em meados do ano passado, mas principalmente no lado esportivo, né? O que a Ferrari fez de mancada dentro da pista esse ano, principalmente nessa questão de manusear os seus dois pilotos, é lamentável. Por isso até eu volto ao que eu falei na semana passada, né? É hora da Ferrari olhar para as melhores cabeças do mercado, independente de onde elas tenham nascido e de qual país elas pertençam. Com certeza. De repente até trazer gente boa que já foi embora, que está em outras equipes agora. Você quis dizer alguém específico ou não? Ou alguma coisa nas entrelinhas ou não? Eu quis dizer alguma pessoa específica, mas me fugiu o nome dele, aquele que a esposa morreu, ele teve que voltar para Inglaterra, aí por isso o James Allison, né? Exatamente. Mas ele está contratado pela Mercedes, né? Eu não sei se ele... Isso que eu falei, trazer gente... Eu sabia que ele estava na Mercedes, mas não lembrava o nome dele. Mas se ele saiu, o Raposo, da Ferrari, e eu me lembro de uma entrevista dele, ele perdeu a esposa, como você citou, e ele é inglês, né? E os filhos moravam na Inglaterra, então ele disse que ele sentiu necessidade de sair da Itália e voltar para a Inglaterra, pela perda da esposa. Eu não sei até quanto isso pesou, mas enfim, não acho que ele falaria. Eu vi ele falar isso, né? Ninguém me contou. Eu não sei por que ele mentiria também a respeito disso. Eu acho que pesou também a questão de... Eu não acho que mentira. Vou trabalhar mais perto de casa agora, né? Eu só acho que de repente, agora, 2, 3 anos depois da perda da esposa, talvez os filhos já estejam já em outra fase e tal, e aquele momento já tenha passado. Então, a conta bancária também conta muito se ele tiver que sair da Mercedes e ir para a Ferrari, teria que ser também uma coisa, além dessa questão de onde trabalhar, de qual país, esses caras para serem seduzidos, precisam de proposta. Também acho que é o caso da Ferrari. Né? Mas ele não era um cara de estratégia, era? A gente está falando muito de estratégia. Não, ele é um cara de parte técnica. Né? Ele é o cara que faz o carro. Ele é o cara que faz o carro. Mas enfim, é um cara que muito bem conceituado, né? Sim, com certeza. Joe Gomes, tem um padrão nesse programa aqui, que foi criado hoje, que é o seguinte:
Pra quem o Cesarino manda pergunta, responde por último. É assim, é? Ouve primeiro os outros falarem, e aí volta pra só finalizar depois. Eu só espero que seja uma exceção deste programa, que é de comemoração à presença de Diogo Gomes. Então, a pergunta para o Fábio Campos, a gente começa ouvindo o Diogo, depois eu complemento e o Fábio Campos volta para ele finalizar depois. Cesarino, eu não compactuo com isso, tá, Cesarino? Só para deixar registrado. Mas enfim, vai. Fala-se muito sobre a ida do Hülkenberg para a Red Bull no lugar do Gasly. Vale a troca? O Hulk é esse grande piloto que nunca teve chance mesmo em equipe grande de Fórmula 1? O Gasly merece mesmo ser fritado tão rápido? Perguntas para você, Diogo Gomes. Vamos lá. Assim. Primeiro, você tiraria o Gasly? Tiraria. Pra mim, a Red Bull, eu até comentei em off aqui, pra mim a Red Bull corre com um piloto. O Gasly, não é que eu odeio, que eu acho que ele é um imprestável, ou qualquer outra frase grosseira desse tipo. Eu acho que é um piloto que tem capacidade, tem potencial, mas que não tá pronto pra estar onde tá, né? E ele tá lá, ele chegou na Red Bull porque pela ordem interna da equipe, né, de substituição, de seguir a questão dos jovens pilotos, também até por falta de opções, eu diria, né, quando eles se viram ser um Ricardo meio que não sabia muito o que fazer ali. Então, eu acho que ele chegou lá por uma questão de ordem de equipe, por uma questão da maneira como o grupo de pilotos funciona, mas de jovens pilotos funciona, mas que ele realmente não está preparado para estar ali. Mais 1 ou 2 aninhos de Toro Rosso, pelo menos. Então, e o Hülkenberg se credenciaria para uma vaga tão importante como essa? Pelo histórico? Eu acho que pelo menos em termos de preparação, eu acho que ele está melhor preparado. Eu não creio que o Hülkenberg se encaixe como um cara injustiçado, ou alguém que já merecia ter tido uma vaga, ou algo do tipo. Mas também estou muito, muito, muito longe de vê-lo como um cara que só está ali, que nunca vai ter sucesso ou qualquer coisa do tipo. Porque inicialmente teve uma expectativa em cima dele, aí os anos foram se passando, e aí nunca veio o tal pódio, né, que todo mundo... Agora, claro que o pódio é algo importante, é uma prova de sucesso, mas o Stroll tem um pódio e o Hülkenberg não. Se a gente vai analisar piloto por pódio, coloca o Stroll na Red Bull. Eu acho que não é por aí. O Hülkenberg é um cara, dentre os pilotos que estão fora do top 3 de equipes, eu acho que é o mais capacitado para entrar, muito à frente de Grosjean, eu tiro o Ricardo da conta porque ele acabou de sair dessa equipe do top 3, né? Não sei se voltaria exatamente agora. Mas dos outros pilotos que nunca estiveram lá, eu acho que assim, um piloto mais preparado e que a Red Bull ganharia com essa troca. Não é exponencial, não é tirar o Raikkonen para botar, sei lá, o Lewis Hamilton, mas é uma troca que eu creio que seja positiva, que possa ser positiva. Eu vejo essa troca acontecendo? Não porque a Red Bull já deu várias provas do quanto é cabeça dura com relação a essa questão de seguir o grupo de jovens pilotos. Mas ao mesmo tempo eu começo a, por exemplo, abrir a chance da dúvida quando eu escuto o Helmut Marko falando que, por exemplo, os pilotos que estão na Toro Rosso hoje não têm nenhuma chance de estar na Red Bull no ano que vem, porque estão longe de estar preparados, realmente estão. E aí vão aceitar esse ano de Gasly e mais um ano de Gasly, ou Gasly. Você mantenha o que você me influenciou com Gasly, você não passa a chamar de Gasly agora. Você me convenceu, agora você atenha-se aos seus princípios, ora, pois. Ele é Gasly, é porque o Raposo fica com esse Gasly, puxando esse francês aí fica me influenciando. Ele é o boss, aí ele chama a gente. Fala muitos idiomas, né? Pois é. É verdade. Até alemão ele tá arranhando agora. Mas eu, assim, realmente não sei se a Red Bull vai... a gente tá partindo aqui do princípio que o Gasly vai manter esse mesmo nível de performance pelo resto desse ano e mais um ano. Eu não acho que a Red Bull vai aceitar 2 anos de Gasly com isso que ele está entregando hoje. Assim, realmente não acho que... Se fosse a Ferrari, eu talvez imaginasse que aceitasse. Mas a Red Bull, eles são muito inquietos para aceitar isso. Então, por mais que eles, nesse momento, ainda estejam naquela situação de não, vamos apoiar, teve uma evolução, o Christian Horner falando, mas no GP da Espanha
deu um, sabe, deu um clique ali, que ele melhorou em tal coisa que não estava conseguindo fazer antes. Por mais que tenha essas mensagens nesse momento, e é importante que tenham, porque colocaram o cara lá, então eles têm que dar esse apoio nesse momento, mas eu acho que conforme a temporada for se desenrolando, se não tiver uma evolução clara, a gente pode realmente ter uma troca. Não sei se durante o ano, mas nessa transição de uma temporada para outra, acho que a gente pode sim. E o Hülkenberg, a meu ver, seria uma evolução em comparação ao Gasly. A melhor opção de todas seria ter o Ricardo lá, né? Mas acho que isso não vai acontecer nem tão cedo. Então, uma troca pelo Hülkenberg seria algo positivo sim. E o Gasly, torço para que evolua. Mas é como eu falei, para mim é um piloto que ainda está 1 ou 2 anos de estar pronto para brigar nesse nível. Pode ser que ele chegue lá, pode ser que ele chegue nesse nível. Pode ser que ele chegue nesse nível nas próximas corridas e cale minha boca. Seria até interessante, porque tá horroroso ver 5 carros apenas com a mínima chance de qualquer coisa. Então, tomara que ele evolua, mas não vejo isso acontecendo não. Cara, eu tô muito já desesperançoso com o Hulk. Eu concordo com o que o Pierre Gasly vem entregando, tá longe de seu ideal, tá quilômetros de distância do Verstappen. Eu também acho que não tem outro piloto que vai sentar lá hoje e peitar o Verstappen, por mais que se faça mudança. Pode andar um pouquinho melhor, pôr a Red Bull um pouco mais à frente, mas eu acho já o Verstappen um cara já meio fora de série e que realmente não vejo algum outro piloto sentando ali. E andando junto com o Verstappen. Eu não colocaria o Hulk. Eu preferia manter o Gasly acreditando que ele pode mudar do que trazer o Hulk. Agora, se a mudança for outra, sei lá, a Mercedes está começando a sobrar pilotos, né, da Mercedes. Então, o ano que vem, se o Bottas realmente convence e renove o contrato, eu vejo de repente um Ocon ou um Russell meio insatisfeito aí com os destinos da carreira. Talvez um desse cara pode romper com a Mercedes, tentando não perder o time da vida, da carreira, e aí seriam 2 nomes, tanto o Ocon quanto o Russell, 2 nomes que eu apoiaria dentro de uma Red Bull. A Red Bull, né, acho que ela se viu realmente perdida nesse projeto, nesse programa dela, que realmente, de repente, ficou sem ninguém. E ela Desculpa te interromper, Raposo. Você vê que engraçado. Quando começou tudo isso lá, e você sabe isso, que você acompanhava isso até há mais tempo que eu. Quando começou toda essa questão de desenvolvimento de pilotos. Bom, isso vem lá de trás, mas nessa fase mais recente, a Red Bull era mestre, a Red Bull era dona, a Red Bull era que criava, era que tinha a equipe de base para preparar pilotos, era que tudo isso e tudo mais. Hoje a gente tem pilotos Ferrari muito melhor encaminhados, a gente tem pilotos Mercedes muito bem encaminhados, e quando a gente olha para a Red Bull, a criadora dessa nova fase de programas de desenvolvimento, você tem um buraco gigante ali que falta realmente pilotos para chegarem. Você tem um piloto, vou dizer, interessante vindo, mas está longe ainda, não vai chegar para amanhã. É interessante como as coisas mudaram, né? Ferrari e Mercedes perceberam como a coisa estava vindo, uma coisa estava surgindo, né? Seguiram o caminho, conseguiram. Você tem um Leclerc lá, na Mercedes você tem um Ocon pronto para entrar, você tem um Russell que começa a se desenvolver, e na Red Bull ficou o buraco. Teve o Verstappen, claro, foi o fenômeno, Vettel também a criação deles, e depois disso ficou um buraco imenso ali. E aí eu acho que eles perceberam isso, eles expandiram, né, o braço, né? Agora eles estão lá na japonesa com o Tikito, e tem mais um outro piloto lá, né? Não me recordo o nome do outro piloto, mas são 2 carros. Eu acho que é um japonês da Honda, Matsushita não, um desses, Fukuzumi, acredito eu. Eu vou confirmar essa informação, mas é um dos pilotos afiliados da Honda. Sim, estão correndo também na Eurofórmula, estão correndo na Regional, que é outra categoria que surgiu. Contratou o piloto lá da Indy, quem é mesmo da Indy? É o Patrick Howard? Patrick Howard, é o mexicano. Isso. Contrataram ele, então meio que tá correndo contra o tempo. Bom menino, viu? Então, mas assim, em resumo, para dar a pergunta a quem é de direito, pro Hulk eu não. Finalmente. Pro Hulk eu não tiraria o Gasly, não. Vamos lá. Eu acho o seguinte. Primeiro, só uma coisa, eu acho que a questão do Hülkenberg, eu não acho que a Red Bull esteja realmente cogitando, não sei de onde veio exatamente essa informação, não sei exatamente o quanto isso procede. Mas é importante deixar registrado uma coisa, né?
O Hülkenberg, é muito possível que ele saia da Fórmula 1 sem conseguir esse chamado pódio, esse fatídico pódio. E ele vai ficar marcado muito, muito no Brasil, mais no Brasil do que lá fora, porque esse dia eu estava vendo até narrador de Stock Car fazer brincadeirinha com a falta de pódios dele. Isso é muito típico de um país que analisa muito mais resultado do que desempenho. Essa questão do pódio do Hülkenberg fixa na maioria das pessoas como se fosse uma coisa que matasse qualquer característica ou qualidade que ele tivesse. Evidentemente que é uma marca, evidentemente ele está inclusive na estatística já da Fórmula 1 de larga vantagem como piloto com mais corridas sem pódio. Evidentemente isso pode ser colocado até como um defeito, sim, claro que é, porque ele viu o companheiro de equipe dele subir ao pódio. Mas o fato de não ter pódio, está sendo batido um carimbo dele, eu repito, eu vejo isso muito mais entre torcedores e alguns jornalistas no Brasil do que lá fora, porque parece que ele não tem qualidade. Ele não teve pódio na Fórmula 1, ele não tem qualidade. Isso não tem nada a ver. Esse dado de resultado é no Brasil muito mais considerado do que a verdadeira capacidade dele. É um cara que já teve o seu ápice, eu acho, já não é exatamente o que foi em outros tempos, não só da carreira, como principalmente na Fórmula 1, porque pré-Fórmula 1 ele era um monstro, e na Fórmula 1 ele teve um ápice muito forte em Sauber, em Force India, e talvez não viva mais esse ápice. Só deixar registrado que esse resultadismo no Brasil ele vai bater um carimbo nele, ele vai começar a virar um piloto referência de negativa. Fulano vai virar um Hülkenberg. Anotem, que vocês vão ver que no Brasil ele vai virar uma referência negativa. Sendo que é um defeito dele que pode ser colocado, mas não é o carimbo final de que ele não é bom, porque ele não conseguiu pódio, porque ele já conseguiu corridas excelentes, ele já teve ótimos desempenhos na Fórmula 1, mas é um piloto que provavelmente falta alguma coisa. Quanto ao Gasly, eu não teria nem colocado lá. Vocês perguntaram se demitiria ou não, eu não teria nem colocado lá. Diferente do Diogo, eu acho que não tem de onde sair. Eu não tenho de onde espremer. Eu acho que pelo que o francês, fez nas categorias de base, ele para mim é isso aí. Ele não é questão de estar aprendendo, de dar mais tempo, de desenvolvimento, de ser jovem, de ter trabalhado com a Honda. Não, ele para mim é exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Se ele for mais do que isso aí, é que vai ser uma quebra, inclusive, de tudo que ele fez na carreira, porque a carreira dele nas categorias de base é de mediana para baixo. De mediana para baixo. Aí alguém vai falar, mas ele foi campeão da Fórmula 2 em circunstâncias aqui que a gente já cansou de falar, né? Uma Fórmula 2 que só tinha 2 carros naquele ano. E quase perdeu para o Giovinazzi, que não está bem, inclusive, em 2019. Então, os desempenhos do francês eles são isso aí. A gente desenhou aqui no final do ano passado, e eu já, inclusive, falei, para mim é o novo Alonso Van Dorn, em termos de classificação. Vai ser aquele placar absurdo de 20-0, 21-0, ou 20-1, enfim, vai ser... Eu acho que vai ser por aí. Eu não espero nada, absolutamente nada dele. Ele tem ao lado dele uma paciência forçada, porque não tem ninguém na fila. Por mais que tenham elogios pro Kvyat, pro Albon, não são, né? Não são, definitivamente não são. Não vai voltar porque ele não vai voltar. A palavra é até essa, voltar. Já foi e não vai voltar. O outro pode ter uma boa corrida aqui, outra ali, mas não é um estouro que a Red Bull está acostumada a ter. Por isso que eles estão indo buscar em outros lugares. Então, o francês o Gasly tem a favor dele a ausência de não tem ninguém na fila. Hoje ele olha para trás, a Red Bull olha para trás, e não tem ninguém. Então isso aí dá a ele a paciência que a Red Bull não tem, acaba forçosamente tendo que ter essa paciência, porque não. A gente já falou aqui, né? A situação dele, ele só subiu porque um outro saiu. Agora, eu acho que a Red Bull tem, para encerrar, eu acho que a Red Bull tem 2 portas abertas com seus 2 ex-funcionários. A chance da Red Bull repatriar no futuro 2 estrelas que dela saíram, para mim é uma chance que principalmente essa última, chamada Daniel Ricciardo, é uma chance que eu não descartaria de uma reunião no futuro, não. E quem seria o outro, Vettel? Eu acho o Ricardo. Eu acho que o Vettel saindo da Ferrari, eu acho que a possibilidade de. Se ele ainda quiser continuar na Fórmula 1, com essa Red Bull, com esse lugar vazio, para mim casa perfeitamente. É um quebra-cabeça que se encaixa.
Cristiano Ronaldo de braço aberto, dizendo, vem meu filho, e ele voltando, Sim. chorando, assim. Eu acho que o Vettel é muito mais plausível. O Ricardo não faria sentido, pô, ele sair com todo aquele discurso, eu vou sair para deixar mais espaço pro Verstappen, e ele volta. Mas se ele fica andando em 13º o resto dos anos, Raposo, esse pensamento pode mudar, você não acha, não? Agora, quando você falou em repatriar, sabe quem que veio na minha cabeça? Não veio nem o Ricardo e nem o Vettel. Veio Jan Eric Verne. Que é um rapaz que tá brilhando, né? Tá brilhando na Fórmula E. Eu não entendi por que ou o Kvyat ou o Albon e não o Verne. A única coisa que eu posso entender, Raposo, é um contrato embora o contrato do Albon tenha sido rasgado, né? O Albon tinha um contrato com a Renault, com a Nissan, e esse contrato foi rasgado. O Jean-Paul Driot, da Dams, enfim, uma das figuras famosas das categorias de base do automobilismo mundial, seria dono de equipe na Fórmula 1, se a Fórmula 1 tivesse vaga para outras equipes que não fossem trilhardárias. Ele disse, olha, eu não quis brigar. Se eu quisesse brigar, eu brigava. Até na justiça. Mas eu não quis brigar, porque é a chance do menino ir para a Fórmula 1. O automobilismo, quando ele é lidado com gente do automobilismo, existe um certo bom senso que não existe com pessoas que só estão querendo lidar com planilha, dinheiro e resultado. Então houve um contrato rasgado, Raposo. Quem sabe não rasgaria um contrato do Verne? Eu não sei qual a idade do Verne, né? Porque também tem essa questão de, já passou de tal idade. A Fórmula 1 tem muito isso, né? De não trazer pilotos de tanta idade. Então não sei se isso também é um peso, não é, Raposo? Mas é um nome. É um nome que eu acho que é muito melhor do que os dois que estão na Toro Rosso. Mas não tem nem comparação. Tem um Raikkonen lá com 50 anos, fazendo nada há 10 anos e... Que absurdo isso. O Verne tem 29, fez 29 esse ano. O Campos, como que é o Twitter dele mesmo, para os torcedores do Raikkonen se manifestarem? Mas isso aí já é comum. Vá lá no @DGomes _12 e demonstrem todo o seu protesto. Não poupem, Diogo. A minha mensagem para eles, minha mensagem para eles é bem-vindos de volta, porque eles já estão lá já. Eu queria saber, Diogo, do pessoal que assinou a tal petição do Raikkonen não sair da Ferrari, aqueles 40 mil, 30 mil. Eu gostaria de saber o que eles acham, né? Vendo. Se bem que o Raikkonen não tá mal, né? O Raikkonen não acho que ele esteja fazendo um ano ruim na aliás, o carro da Alfa Romeo está se mostrando um desastre, né? Que é uma coisa que a pré-temporada também não desenhou. E aqui as corridas estão mostrando o carro é muito ruim, né? Enfim, mas o Raikkonen é outra. O Raikkonen, esse não volta mais para nenhuma equipe grande, nem sei se quer. Né? O Raikkonen, para quem não sabe, comemorou 300 grandes prêmios agora em Mônaco e o Raikkonen virou para a equipe e falou: não façam publicidade disso, não quero um cartaz, não quero nada para mídia, não esqueçam que eu estou fazendo 300 grandes prêmios. Ou seja, esse é o Raikkonen versão 2019. Não sei se é a versão 2019, mas esse é um caso do Raikkonen agora de 2 semanas atrás. E a opção que eu dei aqui, que eu cogitei, que talvez tenha uma opção totalmente fora de escopo, mas o Bottas agradando e renovando. Um Ocon e um Russell meio que sobrando no mercado. Não sei, Diogo, quer falar? Eu acho difícil esses caras darem as costas para um programa de desenvolvimento da Mercedes, assim. Tem que ser, não sei. Não sei se eles quebrariam isso. Talvez o Ocon, porque a situação do Ocon tá ficando mais complicada a cada dia, né? Não sei o que você acha, Diogo. Olha, eu vou para essa ideia também que você citou, da fidelidade, ou quase isso. Primeiro, o Russell eu acho que está muito longe ainda. Muito, 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 muito longe desse patamar. O Ocon eu não sei se o Ocon e o Verstappen tem treta, viu, da época da Fórmula 3. Tem. Não, mas a maior rivalidade é o Ocon e Verstappen. A gente falou isso aqui em 2018. Sim, já saíram, o Raposo, eles já foram pro soco. O que aconteceu no Brasil... teve no Brasil também. O que aconteceu no Brasil, a gente falou aqui, você está com a memória curta. É uma consequência de uma história longa, né, de categoria de base, mas assim, repito, eu não sei qual dos dois que deu o soco, mas já houve socos trocados, os dois admitem isso, já houve socos trocados entre os dois. O Raposo tanto está com memória curta que ele assistiu muito bem, muito de perto, a temporada da Fórmula 3, que o Ocon deu uma pisa no Verstappen. E o Ocon arruma um contrato com a Mercedes, né, para tentar fazer alguma coisa, e o Verstappen vai para a Fórmula 1, né? Fica até tipo assim, caramba, como é que esse aqui ganha e aquele ali que vai para a Fórmula 1? Eu lembrava. É porque um era da Brema, o outro não. Faz toda a diferença. Isso. Mas... Não, que o Ocon tinha sido campeão em cima, tá? Minha dúvida é assim, a lei, existem pilotos que
fazem esse duelo num campeonato e não são rivais e tal. Mas eu lembrei do GP Brasil do ano passado e Não, a minha dúvida acabou. Eu até coloquei no Twitter uma vez, Raposo, um vídeo do Verstappen saindo de uma corrida de kart ainda menino, como se ele não fosse menino hoje, mas ainda mais menino, e soltando os cachorros. Esse piloto é um irresponsável, isso é um absurdo, não dá para aceitar. Isso inclusive está lá no meu Twitter, que já que o Diogo falou dele 2 vezes, eu me obrigo a falar o meu uma vezinha que seja, né? @CampusFB, para quem quiser seguir lá também. Mas assim, eu acho que o Russell tá muito longe, e o Ocon, como eu tava falando, eu acho que assim, existe essa fidelidade, ou como queira chamar, porque realmente foi um cara que chegou a um ponto ali em que ele não tinha muito para onde ir, aí a Mercedes vem, pega pelo braço, bota na GP3, bota no DTM, traz pra Fórmula 1, enfim, monta toda a parte de business da carreira dele, de negócio da carreira dele. Dentro da pista ele sempre entregou, mas chega um ponto ali que ele, depois Fórmula 3, que ele meio que trava, meio que passa alguns meses, tipo assim, e aquele carinha que ganha a Fórmula 3, o que vai fazer? E aí ele mesmo admitia que não sabia o que ia fazer. Até que no momento, até dado momento chega a Mercedes e banca ele na GP3, já bota carro bom na GP3, joga na DTM, enfim. Então acho que tem essa fidelidade por trás, mas se chegar a posição em que a gente caminhar para o fim do ano, o Toto Wolff olhar para ele tipo assim, meu filho, é mais um ano de piloto de teste, eu acho que ele não vai olhar e vai dizer 2 anos parado como piloto de teste, só para respeitar ou para agradar a Mercedes, com a Red Bull possivelmente batendo na porta e dizendo assim, vem aqui, vamos conversar. Eu acho que é muito difícil ele segurar, porque ele vai estar abrindo a mão da carreira dele em partes, a favor de uma pseudo-fidelidade. Aí eu começo a ver um poder de decisão do Verstappen nessa escolha aí. Mas aí é o seguinte, pode não ser ideal e tal, mas... Vocês estão se esquecendo de uma coisa. Eu não sei a duração do contrato deles. Se existe um contrato, gente, o piloto não quebra assim. O piloto, se há um contrato de milhões, há muito a chance da a própria fabricante falar, não te queremos mais, você está liberado, vai. Agora, da parte do piloto não é fácil assim. Eu não acho que ele teria simplesmente a opção de falar, não, mais um ano de piloto de teste. Não sei, isso pode estar em contrato, né? Falar de contrato de piloto com a equipe é discutir no escuro, né? Tateando no escuro. Mas não é simplesmente quero sair, vou sair. Porque as fabricantes são donas dos pilotos. Se quiser colocar o cara na Indy Lights, vai lá e coloca. Então, se houver o interesse da Red Bull, a Red Bull ou teria que desembolsar milhões, porque a gente não sabe o tamanho da multa, ou o piloto não tem realmente mais um ano de piloto de testes, eu não vou ficar. E se ele tiver contrato? Se ele tiver contrato, ele não tem opção. E essas equipes, essas empresas costumam amarrar. Teve muito piloto brasileiro, inclusive, que já deu entrevistas e falou, olha, eu não assinei com a Red Bull porque eles queriam me prender por 1 década. O contrato com eles era de 10 anos, e eu não tinha garantia nenhuma de Fórmula 1, não tinha garantia nenhuma disso, não daquilo. Tem muita gente que já recusou o contrato com a Red Bull. Tem um rapaz chamado Robin Fringes que já fez isso. Pois é, exatamente. Campeão da antiga Fórmula Renault 3.5. Fãs do Jules Bianchi. Tem um menino brasileiro, eu não sei se foi o Pedro Bianchini, era um kartista, enfim, muito bom, muito rápido, chegou a ser do plano da Red Bull, depois saiu. Eu não sei, eu acho que foi ele que falou, olha, não quis fazer com 10 anos porque não me deram uma garantia nenhuma de Fórmula 1. Cara, eu acho que foi o Felipe Fraga, viu? Pode ter sido o Fraga também. Que ele também é patrocinado, né? Kart, né? 2 nomes que me vêm à cabeça sempre que a gente fala desse assunto. Um é o Fringes, porque inclusive na época ele foi campeão da Fórmula Renault 3.5, ele testa com a Red Bull, e aí falam sobre essa ligação e ele fala, não, porque a expressão que ele usou na época foi tipo assim, eles nos tratam como cachorro, no sentido de definir futuro. Eu lembro dessa expressão que ele usou. No sentido de, tipo assim, eu não defino meu futuro, eu sento numa cadeira e espero eles dizerem pra onde eu vou e eu tenho que ir lá e correr. E eu não concordo com isso. E o outro foi o Van Dorn. O Van Dorn, ele, antes de chegar à Fórmula 1, ele falou, eu lembro de uma entrevista dele pra Autoport, que ele fala que em dado momento teve quando ele tava ali naquela coisa de Button e Alonso, e aí meio que todo mundo falava, poxa, o Van Dorn tá pronto para subir, mas não tem vaga para ele subir, e aí ele ficou 1 ano como piloto de teste, aí ficou aquela coisa toda, aí em dado momento ele foi no lugar dele e tal. Isso, aí dado momento ele dá uma entrevista para o Autosport, tipo assim, a Red Bull chegou em mim, me ofereceu o contrato, me ofereceu um plano de Fórmula 1, mas eu ia ficar muito, assim, muito vendido, muito tipo assim, a gente define o que você faz, e aí eu não quis. Bem, especulações. Estamos aqui para especular.
Eu só dei risada aqui que o Fábio Campos falou uma coisa e acabou que eu escutei outra coisa, que é um assunto de um outro podcast, pro André do Paulo falar, que você falou a expressão tateando no escuro, né? E aí eu me lembrei da Fórmula 2, Tatiana no escuro, como tá no escuro a Tatiana lá na Fórmula 2, mas a gente fala disso em outro momento. Pra mim é a mesma coisa do Gasly, não esperava absolutamente nada de diferente, não me surpreende em nada. Dois membros. Infelizmente. 3. E é isso, a gente chega ao fim do primeiro bloco. Esse primeiro bloco saindo no domingo, a gente grava mais um bloco na segunda-feira no padrão aí normal de outros assuntos. Então você que conseguiu ouvir esse programa entre o domingo e a segunda-feira à noite, se já quiser repercutir ele, escrever pra gente no cafécomvelocidade@gmail.com, escreva que a gente responde as suas perguntas. Quem sabe Diogo Gomes falta aula amanhã, vamos fazer essa campanha, hashtag falte aula Diogo Gomes. Mas se ele não faltar, eu, Fábio Campos e mais um convidado estaremos aqui respondendo na segunda-feira e trazendo mais alguns outros temas. Diogo Gomes, vou até passar a palavra para você. Eu sei que você odeia ter que fazer despedida, encerramento, mas a gente não sabe quando é que você vai voltar aqui. Então eu tenho que te passar a palavra para você dar suas últimas palavras. Bom, legal estar de volta. Espero que o espaçamento entre uma participação e outra não seja tão grande dessa próxima vez, mas vamos lá. A gente, tentando organizar nos horários, a gente consegue participar com uma melhor frequência. E, bom, enfim, legal estar de volta.